testando, testando. 1, 2, 3, testando. Ainda travado. Gosto, começa a subir aqui. Vamos lá. Eita, meu. Cadê embora? Olá, testando. Ih, caramba. Aê. Testando o áudio, testando. Eu fiz gravar. Olá, testando. Não estava vindo assim. Olá, testando.
assim mesmo, eu sou pobre, fazer o quê? Tipo, a música. Olá, gravar, 1, 2, 3. Espera. Oi, som. Tô 10 minutos atrasado. Vamos lá. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Cinema, Arte e Cultura em Foco. Meu nome é Wellington Deusdete e eu sou seu anfitrião em mais um programa, nessa sexta-feira, através do Facebook. Vai ser gravado essa vez, tá? Não vai ser ao vivo, como é costume, porque eu sou pobre, cara. Sempre vai dar um problema, sempre tem um problema que acontece, então eu tive que dar o meu jeito, né? Eu tive que improvisar aqui. Na verdade, assim, como eu tenho um grande equipamento, meu software, só esse celular tem, então a manha que eu encontrei foi gravar no Facebook para postar no YouTube. E é claro que a qualidade não vai sair boa, vai ter outros problemas, problema de som, você percebe que às vezes a imagem treme quando eu faço os cortes no YouTube. É exatamente porque a transmissão é do Facebook, tá bom? Bom, pessoal, antes de começarmos o programa definitivamente, eu vou falar sobre o cinema daqui a pouco, mas a primeira coisa que eu quero abordar é, de novo, a programação infantil. Tá? É uma campanha que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, que eu estou tomando na frente, que é a campanha hashtag Nova Lei de Publicidade Infantil. O que está acontecendo? Aí eu vou fazer um corte disso. Foi criada uma resolução, uma resolução é uma norma interna de um lugar ou de um estabelecimento. Na verdade, é a norma que rege as leis, se é que dá para explicar desse jeito. Tipo, qualquer lei que seja criada hoje, por exemplo, ela precisa, os autores eles precisam fazer o estudo deles, mas eles também precisam ler a resolução. A resolução é exatamente isso. É como se fosse uma norma. Você só pode criar uma lei base nesse conteúdo, base nesse tema, se você entender primeiro a resolução. Mais ou menos assim, eu me baguncei, mas é nesse sentido. Tá bom? E o que acontece? Foi criada a resolução 163. É a resolução que trata a publicidade infantil como abusiva para a criança. Você não pode mais
dirigir, criar publicidade dirigida às crianças. Enfim, essa resolução, ela é a responsável, definitivamente, entenda, ela é responsável pelo fim da programação infantil na TV aberta. Quem tem a minha idade, eu tenho 27 anos, sabe o quão importante foi a programação infantil na TV aberta. A gente assistia, quem assistiu TV Globinho, quem assistia Bom Dia e Companhia, sabe do que eu estou falando. Né? Era importante, era bacana, era legal. Pô, é o assunto do dia. A gente ia para a escola, às vezes a gente ia para a escola de manhã, por exemplo, e essa programação passava de manhã. Então você corria, saía 11 horas da escola, corria para chegar em casa, para no mínimo pegar, sei lá, o Super Choque ou o Dragon Ball. O que acontece? Depois que essa resolução foi criada, ela acabou com tudo isso. Ela acabou com essa dinâmica, digamos assim, sabe, esse ritual que a gente tinha quando era criança. E aliás, se as pessoas entendessem o quão importante foi a programação infantil e até mesmo a publicidade infantil para as crianças, com certeza essa resolução jamais teria sido criada, jamais teria passado, jamais teria o Congresso aceito isso. Seja o Congresso ou a Câmara Legislativa. O que acontece? A resolução ela trata de publicidade infantil, trata a publicidade infantil como abusiva, né? O que já começa errado por aí. Só que o problema é, como eu vou falar no programa da Sônia Paula. Né? Aliás, se você mora aqui em Fortaleza, se você mora em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, eu faço esse convite para você, tá bom? Assiste no canal 16.1, TV Metrópole, neste domingo agora, domingo dia 17, às 9 horas da noite, o programa Conexão, com Sônia Paula. Eu vou estar lá, vou falar sobre essa campanha, né? Eu resumi o máximo que eu pude, porque é um estudo, é algo que eu estou estudando ainda, é algo muito delicado, é algo complexo, porque envolve leis. E também o problema não é só a lei, né? O problema é tentar passar a mensagem para o público, porque preciso do público, eu preciso que você me ajude. Eu preciso, se você é um youtuber, se você é um dono de agência de publicidade, se você trabalha na televisão, se você é um ator, se você é um apresentador, você tem que participar dessa campanha, você tem que ajudar. Porque, com certeza, vai mudar o que vem acontecendo hoje no Brasil, que é por isso que essa campanha existe. Tá? Para mudar isso, o problema, muita coisa para me falar, acaba atropelando tudo. O que acontece? Eu quero que você, primeiro, assiste esse programa, domingo, 9 horas da manhã, programa Conexão com Sônia Lima. Da TV Metrópole, canal 16.1. Se você não mora em Fortaleza, mas você mora em outro estado, fora do Ceará, né? Cara, se você mora em outro estado, eu peço que você acesse também o site TV Metrópole, canal 16, de novo, TV Metrópole, canal 16.com.br. Lá é uma web TV, a programação é 24 horas. Então, assiste domingo, 9 horas da manhã, o programa Conexão com Sônia Lima, que eu vou estar abordando esse tema um pouco mais de cuidado. Mas voltando, essa resolução ela foi criada não pelos clamores da sociedade, né? digamos dessa maneira. Ela foi criada mais por uma elite. Né? A gente no Brasil tem várias elites. A gente tem a elite econômica, temos a elite intelectual, temos a elite política. E nesse caso foi criada meio por todas essas elites. Né? E a gente tem esse problema no nosso país, quando as leis não são criadas pelo clamor da sociedade. Elas são criadas por uma elite, uma minoria, o Brasil tem uma minoria de elite, que decide por todos os brasileiros como você deve viver. É tanto que
chamo você para essa campanha para você debater, para você opinar, para você que é essas pessoas que eu citei, apresentador, influenciador, youtuber, enfim, dono de agência de publicidade. Eu peço para que você participe exatamente para você, que é um cidadão comum, poder dar sua opinião e debater, e não só isso, fazer parte das mudanças ou da alteração dessa resolução. Não só da resolução, mas das leis de publicidade infantil. Porque, como eu disse, não é a sociedade que pede, não é a sociedade que exige. Toda lei no Brasil, toda lei, a maioria das leis, 90% das leis do Brasil, elas são criadas para atender a demanda de uma elite, de uma minoria que não é a maioria dos brasileiros. E aí o que acontece? Você, por ser um cidadão, você acaba tendo que viver abaixo dessas leis, dessas regras. E às vezes essas regras não condizem com a tua vida, não condizem com a realidade na qual você vive. A mesma coisa, você é multado, seu carro é multado. Você mora numa favela, seu carro é multado. Por que você mora numa favela, seu carro é multado, mas o cara que mora num apartamento no Leblon, ou no caso aqui em Fortaleza, Aldeota, por que a Ferrari dele não é presa, não é apreendida por multas? E aliás, as multas dele chegam a muito mais do que qualquer pobre pode imaginar. Um carrinho dele full regra. Por que o carro dele não é apreendido? Porque as leis atendem eles em detrimento seu. Entendeu? As leis elas são criadas para beneficiar uma elite em detrimento de todo o resto do país, de todo o resto da nossa sociedade. E é por isso que eu estou criando essa hashtag. Porque agora, depois que eu fiz alguns vídeos exigindo, explicando, melhor dizendo, o que é essa resolução, os problemas que ela trouxe, algum executivo de emissora de TV viu esse vídeo e agora está querendo se reunir com outros executivos de TV e com os ministros e o Senado para fazer alterações. Isso é bom? Não, não é bom. Como eu já disse em outro vídeo, não é bom. Isso é ruim. Porque, mais uma vez, é uma elite, são um pequeno grupo de donos de emissoras de TV, de executivos, que vão mudar as leis, que vai modificar totalmente a tua vida. Entendeu? E aí é que está o problema. A Resolução 63, quando ela foi criada pela Ana Lúcia Barreto. Ela criou o Fórum Criança e Consumo em 2004 ou 2006, se não me engano. Quando ela criou essa resolução, ela chamou... Cara, é ridículo. Ela convidou, assim... Ela chamou um publicitário, chamou uma advogada, mas, cara, é nítido que nesse fórum foi convidado gente a dedo, assim. Foi gente escolhida a dedo. Porque você não vê uma contradição ali. Você não vê uma pessoa dizendo, não, olha, na minha opinião, acho isso errado. Tanto que os donos de emissora, em um artigo muito antigo, eles falam, nós, donos de emissora, não fomos consultados. Quer dizer, passou por cima de tudo, foi atropelado. Aí criaram essa resolução cheia de jabuti, que favorece uma minoria, com certeza favorece a herdeira do Banco Itaú, que é essa pessoa que eu citei, que é dona, que é fundadora do Instituto Alana, né, que, entre aspas, diz trabalhar para proteger as crianças, mas na prática não é isso. Né? Recebe dinheiro, recebe doação de empresas e de outros institutos do exterior. E para você que não sabe, quando se trata de doação do exterior, de empresa para uma instituição brasileira, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque mexe com a estrutura do nosso país. Às vezes são empresas grandes. Você talvez já tenha ouvido falar dos irmãos Koch, que são megas empresários americanos que ficam ali injetando dinheiro para mudar a mente das pessoas, mudar a cabeça das pessoas, né? Em algo camuflado como doação, mas na verdade ele paga pessoas para... no discurso não é assim, mas na prática é assim. Entende? É por isso que eu estou tendo muita dificuldade para te explicar o que é essa resolução. Era para ser um vídeo curto, eu era para fazer o corte curto, mas é muito detalhe, é muito específico, e por isso que eu peço que você continue assistindo meus vídeos, faz um vídeo com essa hashtag para participar.
E assiste os meus vídeos para você entender melhor, porque é muito assunto, é muita coisa para explicar. E assim, pessoal, me ajuda, participa dessa campanha. Não é por mim, não é, sabe, não é algo que eu esteja gostando de fazer, não é algo porque é bom, é porque é o certo. E o certo você faz porque tem que ser feito. Tá? E aí eu entro para um assunto que é a galera que, os nerds, os geeks, as pessoas que gostam de animes, que gostam de animes, ou animes, não faz. Você que assistia desenho animado quando criança, né? E hoje é um adulto, tem minha idade, hoje eu tenho 26 anos. A gente tem que parar um minuto e de agir como se fosse criança, porque é isso que eu vou falar até, não nesse programa de hoje, mas em um outro programa, exatamente sobre isso. Um dos problemas da programação enlatada, o que é programação enlatada? É programas americanos que vêm de outros países, que já vem pronto, o nosso país apenas compra e exibe. O problema de a gente assistir enlatados é que a gente se acostuma demais com esses enlatados. Isso acaba influenciando muito a nossa vida. E às vezes esses filmes, essas séries, esses desenhos, não tem nada a ver com a nossa realidade. Na verdade, nem os nossos filmes, os filmes brasileiros, têm a ver com a nossa realidade. Mas isso é um outro assunto, eu vou falar em outro momento. Mas você que gosta de desenho, e ainda hoje, com a minha idade, ou até um pouco mais velho do que eu, mas você coleciona brinquedos, você gosta de desenho animado, eu preciso que você pare um pouco, tá? Pare um pouco de viver da maneira como você vive e preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção nessa iniciativa, porque é importante. Porque vai chegar um momento que você vai ter que ser de vida de ouro. E a força. E eu sempre digo, caramba, é um pobre, um cara da favela sozinho, chamando pessoas que têm mais condição do que eu. Eu estou sendo uma capenga fazendo isso aqui. Mas tem gente que tem melhores condições do que eu, que pode estar fazendo o que eu estou fazendo. E é por isso que essa campanha é importante. Qual é a ideia? É que você vídeos, poste fotos com a hashtag Nova Lei de Publicidade Infantil. E nesses vídeos você pode, mesmo que você não entenda a resolução, mas assiste um vídeo meu, um corte, vai lá e pega esse corte, assiste, e depois faz um vídeo explicando, ó pessoal, olha, eu estou aqui para falar sobre a resolução tal, vocês se lembram da gente era criança, a TV Globinho acabou, o Bom Dia e Companhia acabou? Foi exatamente por causa dessa resolução, resolução 63, que alterou as leis de publicidade e acabou com a programação infantil na TV aberta. Para que você precisa entrar nesse debate? Para que, primeiro, a resolução 63 ela trouxe mais problemas do que soluções. A ideia inicial, a ideia original, pelo menos a ideia que foi vendida, é de que ela ia resolver os problemas da sociedade. Ela ia resolver os problemas proteger as crianças dos comerciais abusivos. Só que, o que acontece? Ela foi baseada em uma... agora me lembrei o nome dela, Susan Lin. Né? Eu acho que esse é o nome dela. É uma ativista americana, foi baseada nessa ativista americana, nos estudos dessa ativista americana, que está lutando contra as publicidades contra as crianças. Ela própria disse, e essa mesma pessoa, a Susan Lin e a Ana Lúcia Barreto, elas falaram a mesma frase certa vez. Ela falou exatamente isso daqui. Ó. A gente quer acabar com a publicidade. Foi exatamente isso que ela disse. A gente quer acabar com a publicidade. Qual é o problema disso? É que são pessoas individuais que querem decidir por todo mundo. Esse é o problema da Suzana. Por mais que ela esteja certa. Por exemplo, nos Estados Unidos, de fato, existe uma indústria grande, muito tipo de publicidade e há certos abusos. Então, assim, é certo que ela brigue para proteger as crianças, que às vezes as propagandas são abusivas. Só que aqui no Brasil, a gente foge da nossa realidade. O Brasil não é um país como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de primeiro mundo. Eu duvido. Pega todas as crianças do Brasil, entrevista cada um. Ou então entrevista uma criança em cada estado. Aí pergunta, vem cá, você se sentiu ofendida com a propaganda quando era criança? Se você pegar uma pessoa da minha idade quando era criança, você vai dizer, não, eu nunca me senti mal. Eu ouvi uma propaganda dizendo, ó, se você não compra meu brinquedo, você é pobre, você é um Zé Ninguém. E eu ficava de boa.
Beleza, eu não posso ter, fazer o quê? Eu vou curtir meu desenho, vou brincar com meus amigos lá fora. E a gente hoje nós temos saudades disso. Agora, se a gente tivesse um brinquedo para brincar, também seria bom, não é? Nada mal. Qual é o problema? O problema é que algumas pessoas, pequenos grupos da sociedade, a madame, né, que não consegue botar o filho na linha, resolve fazer uma lei para adaptar a vida de milhares de brasileiros. Enfim, eu me estendi. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para dizer. A gente tem muito assunto para falar hoje, mas é basicamente isso, pessoal. É basicamente isso. Eu preciso que você, que está me assistindo, você que é youtuber, fala sobre essa campanha. Entre no debate para que você seja a ponta do iceberg que vai alterar essas leis para a nossa realidade, para a sua realidade. Porque se a gente não fizer nada, quem vai decidir é meia dúzia de executivos e meia dúzia de burocratas que não sabem nada de Brasil. Você entendeu agora? Eu espero conseguir fazer um corte bom, era para ser um corte curto, mas como eu disse, é muita informação. Muita informação. E aí eu faço de novo. Faça um vídeo. Compartilhe a hashtag Nova Lei de Publicidade Infantil. Faça um vídeo convidando as pessoas. Se você não quer falar, você diz assim, não, cara, eu tenho um canal mais light, eu não gosto de entrar em coisa de política. Fala o seguinte, se você entendeu o que eu estou te falando, coloca um link do meu vídeo. Compartilhe o meu vídeo. Aí fala, pessoal, olha só sobre isso daqui, participe dessa campanha, por favor. Se vocês me acompanham, no caso você que é o youtuber, ou um influenciador, um apresentador, se vocês que me acompanham, me ajude esse rapaz nessa campanha. Vamos debater, vamos falar, vamos criar podcast, vamos debater, poxa, por que a gente tem que alterar as leis de publicidade infantil? Por que é importante a alteração das leis de publicidade infantil? Por que é importante que a programação infantil volte à TV aberta? Por que é importante? Tá bom? É o segundo. Eu peço para vocês que vocês me acompanhem neste domingo na TV Metrópole, aqui de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, canal 16.1, ou através do site TV Metrópole, canal 16.com.br, tá bom? Nesse programa, o programa Conexão, eu vou estar abordando esse assunto, vou falar um pouco sobre esse assunto. Lá também eu não consegui falar tudo, mas deu para eu falar um resumo básico. Né? É um assunto muito complexo, até eu me bananei aqui. Porque, como eu disse, o difícil não é só eu ler a lei, porque eu estou estudando a lei. O difícil é tentar transmitir a mensagem de maneira simples. Essa é a minha dificuldade, entendeu? Como eu disse, o Brasil é um país complexo, né? Tem muitos tipos de pessoas, então eu tenho que falar com cada uma delas. É por isso que eu peço a sua ajuda, porque eu sozinho não dá, entendeu? Bom, vamos lá, vamos falar de cinema. Eu quero falar sobre o cinema, o porquê o cinema é bom para a economia do Brasil, tá bom? Por que o cinema é bom para a economia do Brasil? Para quem me conhece, para quem já viu algum vídeo meu, sabe o quão crítico eu sou do cinema brasileiro. E eu repito, nosso cinema é ruim. É muito ruim. É ruim, muito ruim. Assim, atropelando. Muito ruim. Mas por quê? Assim, eu estou vendo alguns debates, como eu disse, estou estudando esse assunto do cinema, e surge algumas pessoas que entendem, alguns críticos, alguns estudantes, e algumas pessoas normais que debatem cinema, e isso é legal. Né? O que você nota nesses debates, nesses debates que tem em podcast, em vídeos da internet? Vamos lá, primeiro, as pessoas comuns. As pessoas comuns, elas admitem, né? Algumas pessoas, né? Elas dizem, olha, eu tenho preconceito. Porque eu já assisti um filme ruim, um filme brasileiro ruim, eu já falei sobre isso no vídeo. O problema do filme brasileiro é que você cria um vídeo ruim, um filme ruim, aí cria 2, cria 3, cria 4, cria 5, cria 6, cria 7. Quando chega no 8º e é bom, as pessoas já perderam o ânimo. Porque o Brasil só produz filme ruim. E aí quando surge um bom, as pessoas perdem o ânimo. Foi o que aconteceu com o Tropa de Elite 1. As pessoas ficaram meio receosas de assistir. Mas quando perceberam, aí foi orgânico. Só que eu acho que poderia ter feito mais sucesso ainda. Só que demorou para fazer aquele sucesso de todos. Até eu estava vendo
acho que foi alguém da produção, alguns atores falando que, olha, demorou para o Tropa de Elite fazer sucesso. Porque as pessoas, sabe, ficavam meio, sabe, será que o filme é bom mesmo? Não sei, será que eu vou pro cinema? Só que aí quando o primeiro cara foi, aí o cara foi espalhando, e aí o filme fez sucesso, só que demorou. Esse é o problema do nosso país. Né? E algumas pessoas falam, olha, eu tenho preconceito, e assim, não tem como eu julgar essa pessoa, sabe? Essa pessoa comum, sabe, que não estuda cinema, não... Ela é o meu telespectador se eu fizesse um filme. Então eu não julgo ela se ela achar o filme brasileiro ruim, porque é ruim. Eu não vou reclamar dela? Não, claro que não. Ela tem razão, poxa. Olha, eu tenho um preconceito, eu não assisto filme brasileiro, e quando eu assisto, eu já assisto com o pé pra trás. E o filme até tem uma coisa, mas no total é ruim. Né? Você tem os críticos. Quem são os críticos? Os críticos, eles são o que eu chamo de otimistas, né? Que assim, cara, de nada adianta você ser muito otimista, sendo que a realidade é outra. Não adianta. Não adianta. Por exemplo, não adianta eu chegar para você e dizer assim, não, olha, cara, ser pobre é muito bom. Nossa, é muito bom ser pedinte na rua, sabia? É maravilhoso. Você sabe que não é. Então por que eu vou ser otimista nesse sentido? Eu estou sendo um máximo hipócrita. Né? Então assim, você sabe que é ruim ser pobre. Então, para que eu sabe? Um otimismo ruim, né? Digamos assim. Um otimismo na hora errada não serve para. Tá? E nesse momento em que a coisa é ruim, o otimismo não adianta de nada. O que adianta é você resolver o problema. Tá bom? Então, tem os otimistas. Ah, não, o Brasil, o cinema está indo muito bem. Às vezes não são, essas pessoas não são nem mal intencionadas. Sequer elas trabalham com cinema, são críticas. Mas algumas trabalham. Então você tem dois tipos. Tem a pessoa sincera que pega dados errados do governo, dados distorcidos. Aí, nossa, olha só, por exemplo, estava lendo agora, que a Ancine fez um dado que em 2020 o cinema brasileiro cresceu uma porcentagem e conseguiu, para a economia brasileira, 26 bilhões de reais. Só que quando primeiro, o texto foi resumido. Segundo, quando você pega as nuances, os detalhes, né, as especificidades do assunto, você percebe que eles não estão sendo tão sinceros assim. Está faltando a verdade. Tá? Eu não sei, eu ainda não detectei o que é exatamente, mas eu consegui pegar algumas coisas. Por exemplo, eles falam que assim, eles falam que essa contagem foi feita com dinheiro que foi para a economia. Só que eles não dizem qual é a fonte. Digo assim, o dinheiro que a economia por onde? Pelo comércio? Foi pelos impostos? Eles não citam, eles só citam que o dinheiro entrou. Né? Então não tem como você ter uma garantia de como esse dinheiro está entrando. Só tem lá os dados e pronto, aceita os dados. Também você achar, eu vi no site do governo, né, gov.br, talvez tenha mais alguma informação, mas assim, meio que houvesse mais informações e eu lesse, com certeza eu achei alguma coisa errada. Porque uma coisa é dados, outra coisa é realidade, é o que você vê. O cinema brasileiro é ruim. Como é que ele está fazendo a economia ficar pujante? Engraçado que nesse mesmo site ele fala que de 2015 a 2018 teve uma queda significativa. Se a gente sabe que de 2015 a 2018 quem era presidente era a Dilma. A Dilma, depois o Michel Temer, que ela sofreu impeachment. Então, assim, é um governo de esquerda, é um governo do PT, a Dilma é do PT, e o cinema ficou ruim. Por quê? Por que será? Só que, enfim, voltando, né, esse cara não é ruim, ele não é canário, ele apenas está pegando dados que é canário. Tá? São dados ruins. E eu desafio o governo a mostrar dados reais que comprovam que o cinema está bom. Hoje o cinema só é bom para uma pessoa que é militante política,
que faz parte de um partido político e que faz parte de uma agenda política e ideológica. Só essa pessoa. Só é bom para essa pessoa. Quem realmente quer fazer cinema, não liga para a esquerda, não liga para a direita, não liga para centro, não liga para nada. Só quer fazer uma porcaria de um filme no Brasil. Esse cara, esquece. Ele não tem chance nenhuma. Aliás, se o nosso cinema estivesse indo tão bem, esse cara teria chance. Só que você percebe que só quem tem chance é a pessoa que tem de algum... Tá ali, ó, é de mãos dadas. E aliás, a Ancine hoje, ela serve só para isso. Hoje a Ancine, a Lei Rouanet, os editais só servem para ficar financiando ideologia política. Grupos ideológicos. Por isso que o cinema no Brasil não dá certo. E aí você tem também o canário. Você tem um crítico canário, né? Que é aquele cara que está envolvido no cinema, está ali no governo, está ganhando uma pontinha ali acolá para falar bem. Então, esse cara está mentindo, ele sabe que está mentindo e está convencendo a multidão. E até mesmo alguns empresários bobos que vão acreditar nesses dados que ele vende, né? Porque o governo mente. Aí o governo contrata alguém para mentir. Aí o pessoal olha, esse cara que parece que não é do governo, mas ele está falando que tá bom, então eu vou acreditar. E aí o que acontece? Você fica numa falsa relação, numa falsa realidade, em que parece que tudo está bem, mas não está. Basta você fincar o pé no chão e você vai ver que o cinema está ruim. Outras pessoas que dão opinião é exatamente pessoas como eu, pessoas que querem ser produtores de cinema, ou são produtores de cinema, ou são estudantes, ou são autodidatas, como eu sou também. Essas pessoas já têm uma visão mais diferenciada, elas já têm uma maneira diferente de ver. E assim, são vários, tá? São várias. Mas eu digo, elas também caíram nessa falsa relação de que, não, o cinema tá ruim e só chegou a minha vez, sabe? Eu fico até triste que essas pessoas tenham caído tão fácil na lábia de gente pilantra. Mas enfim, eu fui tão mal que você que está assistindo deve estar se perguntando, pô, então cadê o lado bom do cinema para a economia? O cinema é bom para a economia porque o cinema ele consegue alcançar a massa. O cinema, não só o cinema, mas o audiovisual, mas principalmente no cinema, ele consegue alcançar as massas. Ele consegue criar uma cultura naquele país. Ele consegue falar com o público. Entenda, não adianta, por exemplo, você só ter um país cheio de agências de publicidade como o Brasil. Não adianta, porque senão você tem o cidadão que hoje o brasileiro é. O brasileiro hoje é o cidadão que só acredita em agência de marketing. Aparece um cara na televisão falando bonitinho, ele acredita naquilo, ele não acredita no vizinho, mas acredita no, sei lá, no Leonardo DiCaprio numa propaganda falando que o shampoo presta. Mesmo que não preste. Não adianta. Porque marketing, ele não está ali para te falar a verdade, está ali para te convencer que aquele produto é bom, mesmo que seja ruim. O cinema não. O cinema, ele entretém, ele cria um cinema real, de verdade, pujante. Ele cria uma economia e cria uma economia saudável. E não só uma economia saudável, mas também uma sociedade saudável. Porque uma coisa que você precisa entender é que hoje o nosso mercado brasileiro falha e perde exatamente por causa disso. Porque falta investimento de outros setores, de outros grupos ideológicos, de outros grupos no cinema. No cinema. Falta essa briga, falta esse entendimento de que o cinema é importante. Por isso você, empresário, está perdendo tanto. Porque hoje quem está usando o cinema, quem está usando o audiovisual, é a cultura woke. E a cultura woke, você está financiando, eu sei que tem algumas empresas que financiam. E no final do dia, meu amigo, você vai levar o que a gente chama de voadora nas costas. Aqui no Ceará. Você vai levar uma voadora nas costas. Porque a cultura woke, ela quer exatamente destruir. Porque você é o capitalista malvadão na cabeça dela. Entende por que você... Primeiro, precisa ser investido no cinema. Primeira coisa que você tem que entender. Tem que haver um investimento no cinema de maneira que a sociedade se envolve, não só o grupo ideológico que é a esquerda hoje que domina e aparelha
os órgãos culturais e ensino. Primeiro, aliás, não só os órgãos culturais, mas os órgãos de fiscalização, os órgãos, as emissoras de TV, os jornais, a rádio. Hoje, a esquerda, ela domina todos esses setores, do audiovisual, da comunicação. E é por isso que você, bolsonarista, agora eu falo com você, bolsonarista, é por isso que você Eduardo, está perdendo tanto. Porque você não pensou, poxa, não, a gente está aqui pelo agro, né? Agora vamos lutar pelo cinema. Você se preocuparam tanto com a economia que vocês esqueceram a educação e a cultura. A esquerda não esqueceu. Tanto que ela está usando o teu dinheiro para aparelhar equipamentos culturais, equipamentos de educação, para ficar fazendo para formar militantes, para depois ficar jogando pedra na tua empresa. E sabe o que é pior? Você paga. Você, bolsonarista. Você, Eduardo. É por isso que o agro está sendo tão perseguido agora e ele fala e ninguém ouve. Por quê? Porque o agro não consegue comunicar com a massa. O agro não consegue se comunicar com a massa. Tá aí a Globo recebendo dinheiro do PT, do governo. Ah, vamos dar logo nos meus bois do PT, do Lula. As emissoras recebendo dinheiro para ficar caladinho, porque se não ficar caladinho hoje, as emissoras dependem de dinheiro público. Esse é um mal, isso é um problema. E em breve eu vou falar sobre isso. E por elas depender, você vai dizer assim, ó, eu vou te dar verba de publicidade, de dinheiro público. Mas você vai ficar calado. Se você falar alguma coisa, a gente vai ter represália. E aí fica lá, as emissoras de refém. Aí, quer dizer, você hoje, empresário, você doário, você tem as universidades e você tem a cultura contra você. E o que acontece? A cultura, através da educação, é por isso que a cultura e a educação estão interligadas. É por isso que a cultura consegue, a cultura esquerdista, melhor dizendo, por isso que a esquerda, através da cultura, consegue pegar massas, até aquelas massas que dizem assim, não, eu não sou esquerdista nem de direita, eu sou uma pessoa normal. Mas você fala, o que você acha da economia? Não, cara, você quer saber? Realmente eu achei errado. Tanto que eu estava falando com uma pessoa dentro do ônibus, a pessoa falou assim, cara, a solução do Brasil é dividir dinheiro para todo mundo. Quem é que faz esse tipo de discurso? A esquerda. A esquerda conseguiu dominar a mente das pessoas. As pessoas não conseguem pensar por si, porque a esquerda conseguiu, através do cinema, através da rádio, através da música, através da educação, através da cultura, dominar a mente das pessoas. Por isso que o brasileiro é tão atrasado. Aí você que trabalha, você que é de direito, ou você que é pessoa normal, mas e estuda, e não vive de marketing, não vive de televisão, você é a minoria. Aí você tem que explicar, não, amigo, entendo, olha, não é assim que funciona, entendo. Se a gente dividir o dinheiro, aí vai perder o valor, aí você vai tentar explicar para um cara que não teve educação financeira, mas tem educação ideológica dentro da escola dele, meu amigo, ele nunca vai conseguir entender. Talvez ele esteja com 40 anos, ele vive a vida inteira acreditando nisso. Agora, como é que você vai convencer esse cara de que ele está errado? Como é que você vai convencer ele de que ele foi enganado? Aí você precisa de massa, você precisa comunicar com a massa. E aí vem a minha crítica aos bolsonaristas, não a direita em si, a direita também. A gente faz uma crítica, a esquerda não faz. Qual o problema hoje da direita? Qual o problema hoje dos bolsonaristas, principalmente dos bolsonaristas? Preste atenção, você que é bolsonarista, preste atenção no que eu vou falar agora. Você é um problema para o Brasil agora. Quando é que você vai entender, entenda, quando é que você vai entender que o Bolsonaro, o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula? Quando é que você vai botar na sua cabeça que não é você ficar, sei lá, tendo que aguentar esse cara? Porque eu sei que muitos bolsonaristas só estão aguentando o Bolsonaro porque só temos eles. Aliás, na cabeça de vocês, é assim, a gente só tem ele. Eu sei disso, eu sei que vocês não acreditam no Bolsonaro.
Mas vocês só têm ele, então vocês ficam segurando ele ali. Só que isso é errado, vocês estão segurando o cara que está atrapalhando o debate. Qual é o seguinte, corta o Bolsonaro. Aliás, se o Bolsonaro fosse uma pessoa de boa intenção, realmente ele dissesse, não, eu quero fazer o Lula fracassar, o Bolsonaro cortava esses assuntos do Lula de não sei o que, o Bolsonaro é corrupto. Sempre quando o Lula aparece, ele fala mal do Bolsonaro. E aí ele ganha, parabéns, aí a mídia vai lá, a rádio, todos os poderes de comunicação divulga aquilo e aquilo fica parecendo que é uma verdade. Sendo que a gente sabe que quem está batendo pau é um bocado de peleiro. Né? E aí, como é que você convence essas pessoas? Aliás, se o Bolsonaro fosse de boa intenção, ele cortaria essa raiz, essa ligação que ele tem com o Lula. O Lula vem, a culpa do que aconteceu lá foi do Bolsonaro. O Bolsonaro, opa, calma aí. Pã, cortou assim, corte rápido. Vocês sabem, sem ficar sinalizando, porque o Bolsonaro fica o tempo todo sinalizando. E a Lula falava, cara, quer saber? O Lula só sabe falar. O Lula trabalha pelo Brasil. Mas não, ele fica lá, os dois brigando, e aí um fica dando vazão pro outro. Você sabe que o interesse... Eu não sei se eu consegui fazer você entender, mas não é nem esse o assunto principal. Bolsonaro, ele perdeu as eleições, coloque isso na sua cabeça. O Bolsonaro, ele perdeu as eleições, e eu nunca votei em Bolsonaro, eu não sou bolsonarista. Entende? Então, eu tenho até propriedade para dizer que eu sou um cara de cinema, eu estudo publicidade, estudo TV. Eu entendo a direita e estudo a esquerda também, porque são assuntos que me interessam. Hoje, não tem como não te interessar. Entenda, o Bolsonaro só perdeu as eleições porque ele mexeu no vespeiro. Eu fico me perguntando até hoje, por que um imbecil do Bolsonaro foi mexer no vespeiro? Ele foi mexer nos artistas, ele foi lá mexer na Ancine, ele foi lá mexer na Secult. Por que ele foi mexer naquele vespeiro, foi cutucar o vespeiro daquela maneira? Por que ele não resolveu logo? Por que ele não cortou a casa da vespeira, né, digamos assim, das vespas? Por que ele não cortou logo definitivo e resolveu logo o problema? Por que ele foi cutucar? Por que ele foi lá, botou uma pessoa e depois, eu vou mexer e não fez nada? Vou resolver esse problema logo e não resolveu. Por quê? Porque ele só quis sinalizar para o público dele. Aí o que aconteceu? Ele foi mexer no vespeiro, não cortou logo, o vespeiro saiu do lugar dele e atacou o Bolsonaro. É o que acontece. Eu estou usando aqui um paralelo para tentar criar para fazer você entender. O que você acontece? Você cutuca o vespeiro, o que acontece? Às vezes vem para você, vespa é perigosa. A vespa tem um ferrão grande. Então, entenda. O Bolsonaro, ele perdeu as eleições porque os artistas, ele incomodou artistas, ele incomodou a Globo. Ele ficou só lá cutucando. Aí depois foi lá, no fim, lá perto das eleições, ofereceu para a Globo virar mídia. Tá bom, vai. A Globo tá com um gosto de sangue na boca. A Globo tava doido para acabar com o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não resolveu logo o problema? A Globo tinha um bocado de improbidade. Bastava o Bolsonaro botar uma equipe lá, técnica, para ver os erros da Globo. Bastava só isso, só isso. Mas por quê? Porque o Bolsonaro tinha o rabo preso. Eu só vejo isso. E não é que ninguém tenha feito na minha cabeça, não. Eu vi isso sozinho. Eu vi. Caramba, eu sou o cara da cultura. Quando eu disser assim, o Bolsonaro vai resolver o problema da cultura. E eu não votei nele. Quando eu disser assim, não, o Bolsonaro vai resolver o problema da cultura. Eu falei assim, cara, não, eu não votei nesse cara, mas se ele ganhar, eu vou votar nele de novo. Aí o que ele ficou fazendo? Ficou lá só sinalizando. Vou acabar com a cultura, hein, pessoal? Meus eleitores, vou acabar com a cultura. Eu vou tirar a esquerda da cultura. Que é o que ele devia ter feito, não é acabar com a cultura. Devia vender os prédios culturais, que é uma coisa que eu concordo, vender tudo. Tudo que é prédio cultural. Entregava para a sociedade, que é os empresários da sociedade, não para empresário fora, para empresário de dentro. Mas não sei lá, não tem. Tem um prédio
prédio ali que custa 7 milhões. O empresário, não tem nenhum brasileiro para comprar um prédio, um teatro, um museu de 7 milhões. Dá um jeito. Sei lá, pega um estudante e diz assim, você quer comprar? Vem cá, qual é a tua condição? Ah, sei lá, eu ganho 1 milhão por ano. Ah, então, sei lá, vamos lá, o governo vai te ajudar a financiar para comprar esse museu. Quer comprar? Quer. Criar um incentivo, alguma coisa. Para os brasileiros ser dono de museu. Não para ficar vendendo para fora também não. Isso é uma coisa que a gente teria que ver depois. Mas por enquanto vendia para empresário aqui dentro do Brasil. E criava incentivo para esse cara ganhar dinheiro com museu, com cinema, com teatro e com tudo mais. Porque ficasse tudo na mão do governo também não dá, né? Eu trabalho para ficar pagando um bocado de artista vagabundo? Tá de brincadeira? Aliás, eu tô desempregado. Eu falo assim, o brasileiro trabalha para ganhar uma mísera de R$ 1.400 para ficar pagando um bocado de artista vagabundo. Aí eu quero trabalhar de cinema, eu quero criar uma economia, eu quero contratar pessoas, eu quero montar minha produtora. Aí eu não posso porque tá tudo na mão do governo. Qual é o incentivo que eu tenho? Aí o que aconteceu? Usaram a máquina, usaram o dinheiro público, usaram as estatais, usaram a Ancine, usaram tudo contra o Bolsonaro. E ele perdeu por causa da burrice dele. A culpa foi dele. Ele tinha na mão o poder de resolver todos os problemas. Ele não resolveu porque não quis. Aí vai alguém dizer assim, mas ele não deixar o homem trabalhar. Não deixar o homem trabalhar uma obra, cara. O brasileiro todo dia dá um jeito de resolver os problemas dele. Aí quando é o Bolsonaro, que tem poder político, poder financeiro, e tem o poder da república na mão dele, o cara da máquina pública, ele não usa a favor dele. Não vem com papinho não, vem com papinho não. E aliás, eu já dei esse testemunho antes. Eu já fui pedir emprego a bolsonarista, eu sei que é bolsonarista. Eu falei, olha, aquele cara ali que você contratou é de esquerda, por que você contrata ele e não me contrata? Eu sou de direita. Aí ele falou, não, é porque o cara de esquerda sabe, tem um jeito demais, atrai clientes e tudo mais. Pô, cara, até nisso você tá ali com a esquerda, meu irmão. Para de brincar de política, vai. Para de brincar de política, para de ficar enganando as pessoas. É osso. E aí viu meu recado para Brasil Paralelo. Aí eu vou fazer um recorte disso daqui. Vocês, Brasil Paralelo, vocês são muito ruins, cara. Muito ruins. Vocês acham meio com esses filmes, sabe? No começo foi bom, foi legal, mas depois ficou, sabe, repetitivo, cansativo. Já descobriu aqui, não sei o quê. Aí, cara, é cansativo. As pessoas querem ver filmes, as pessoas querem se divertir de verdade. E também as pessoas querem assistir um filme sem pensar que, esse produtor é bolsonarista. Todo mundo sabe que a Brasil Paralelo é bolsonarista. Vocês são um saco. Eu já tentei dizer, olha, eu quero fazer algo à parte. Eu quero fazer filmes para a sociedade, não para a direita nem para a esquerda. Eu quero fazer um filme para a sociedade. Vocês podem ajudar financiando? E nem precisa, não. A gente começa com os 10 mil, a gente faz ali uns cultas legais, bonitos, bem produzidos. E a gente vai crescendo e vai avançando com dinheiro próprio. Nunca recebi uma resposta. Nunca recebi uma resposta. Aí tá aí o cara pobre, da favela, que é chamado de pobre de direita, tem que resolver o problema que um bocado de direita, da elite do nosso país, que a nossa elite é uma porcaria, seja de esquerda ou de direita, não consegue resolver. A esquerda fica ali se apoiando, mas quando é a direita fica aí sozinha entre vocês, né? Vamos se ferrar, Brasil Paralelo. Eu acho que vocês são ruins. E assim, acho que, cara, se não fosse questões políticas, vocês sobreviveriam nem uma semana, sabe? O doutor de vocês já teria acabado há muito tempo. Enfim, pessoal, deixei o recado, né, para o Brasil Paralelo. Agora eu vou falar sobre outro assunto. Aliás, deixa eu ver aqui se eu concluo o assunto do cinema. Aí eu volto para você que está me assistindo, tá? O cinema é bom para a economia por causa disso, tá bom? Você que trabalha no agro, você que trabalha nas empresas de têxtil, você que trabalha em vários setores. O cinema, ele é uma maneira de você se representar. Por exemplo, você é dono de uma empresa. Hoje, por exemplo, quem domina hoje a cultura brasileira? Tem a cultura woke, é a esquerda. Só que quando você coloca o poder de comunicar, o poder das comunicações para a sociedade, esquecendo de direita, esquerda, apenas as pessoas, a sociedade, você, por exemplo, eu sou dono de uma empresa têxtil.
eu nasci no Rio Grande do Sul e lá tem a cultura tal. Eu posso muito bem usar, eu tenho ali, eu vejo vários filmes, roteiros e tal, eu contrato, né, uma pessoa especialista, ele vai ler esse roteiro e vai dizer, olha chefe, eu tenho aqui uma história que se resume muito à nossa cultura aqui do Sul. Aí o cara vai, contrata, me paga para fazer o filme, e assim, as pessoas ficam mais sensibilizadas, mais tocadas, e isso abrange mais as pessoas, e chega aos seus clientes. Aí os seus clientes vão dizer assim, olha, o Arlesson Têxtil, pô cara, eu vi a tua logo no filme, eu vi que você patrocinou um filme, cara, eu me emocionei com aquele filme. Aquele filme foi muito bacana, e assim, olha, eu me sinto mais próximo da tua empresa, sabia? Eu me sinto muito melhor, eu me sinto assim, sabe, como se eu te conhecesse, porque, poxa, aquele filme ali criou uma ligação entre nós. Criou uma relação, uma ligação. É por isso que a televisão, é outro assunto que eu vou falar depois, e já vou falar sobre isso, mas a televisão dos Estados Unidos funciona assim. Você cria, por exemplo, cria uma série Friends, né? Cria a série Friends. Você cria a série Friends, aí você vende publicidade, olha pessoal, vai passar a série Friends, vocês querem anunciar entre a série, aí o pessoal anuncia entre a série, ou anuncia dentro da série. Aí a pessoa que assiste Friends e gosta, ela vai dizer assim, olha, o Toyota, não, Chevrolet. Ó, Chevrolet, eu vi o seu comercial lá, poxa, não, agora eu quero comprar um carro da Chevrolet, porque o Joey teve, o Chandler teve um Chevrolet, eu tenho que ter um Chevrolet também. Isso vai criando laços, isso cria uma aproximação. Hoje aqui no Brasil, as agências, as empresas só investem em publicidade. Só que a publicidade já ficou tão viciosa que as pessoas nem confiam mais, não acreditam mais. Elas pegaram tanto vício que perderam muita coisa e estão muito fincadas. Principalmente por causa da cultura woke. A cultura woke invadiu as agências de publicidade. Hoje você vê uma propaganda do Bradesco, você nem se sente ligado com ela. Pelo contrário, você diz assim, pô cara, não, vamos me distanciar porque parece que a Bradesco é azeda, sabe? Parece que ela não gosta de ninguém. Mas por quê? Porque a propaganda que está passando ali não tem nada a ver com o Bradesco, nem com os clientes do Bradesco. Tem muito mais a ver com o dono da agência de publicidade e o Sleep Giants, que recebe dinheiro deles. Então, por isso que você tem que investir em cinema verdadeiro. Cara, se eu tivesse uma empresa hoje, eu sou dono da Riachuelo. Aliás, Riachuelo, eu gosto muito das roupas de vocês. Esse blazer aqui eu comprei de vocês, tá? Há muito tempo, já tá velho, assim, eu sou pobre marré, fazer o quê? Mas é lindo, eu gostei, assim. Se vocês quiserem, sabe, patrocinar um curta meu, um filme, por favor, entre em contato. Mas vamos lá, eu sou dono da Riachuelo. Poxa, eu quero criar um vínculo com o Nordeste. Aí o fulano fez um roteiro sobre o Nordeste que tem muito a ver, assim, com a cultura e tudo mais. É algo tocante, algo engraçado, algo que tem, sabe, adrenalina. Aí de repente aparece lá a minha propaganda, Riachuelo. Eu assisto o filme, eu vejo a propaganda da Riachuelo e digo, poxa, cara, isso é verdade. Agora, quando você é dono de uma empresa e você pega, não, vai pedir lá ao governo. Aí o cara faz um filme ruim, que os filmes brasileiros são ruins. Aí vem lá, Riachuelo, o que você acha que acontece? A sua empresa fica manchada. Então, se eu fosse dono da Riachuelo, o que eu faria? Eu faria uma instituição para usar o dinheiro próprio para financiar, sei lá, criar uma escola de artistas para educar as pessoas a fazer filmes bons de verdade, que tenham a ver com o contexto e com a realidade do nosso país. Então é isso. Tem vários outros lados bons que eu podia citar aqui, mas na prática é isso. Nesse sentido. E aliás, o cinema ruim hoje está prejudicando muito, sabe? Esse negócio de unidade, sabe? De você ser comunidade, com aquele senso de nação. Os filmes brasileiros estão fazendo isso, estão estragando a gente, estão deixando a gente pobre, até mesmo no material. Os filmes são muito ruins. Os filmes são muito ruins e isso tem muito a ver sobre o próximo tema que eu vou abordar. Tá bom? Então assim, cara, investe no cinema, mas não investe pelancinha, não. Investe direto, sabe? E vão criar um mercado. E assim, se você cria um mercado, você fortalece o mercado de cinema, vai criar um mercado, assim, um ciclo saudável, em que o cara que produz cinema contrata pessoas, aquelas pessoas que são contratadas compram um produto seu. E
E aí você paga o cinema e vem um ciclo econômico saudável, forte e pujante. Agora, se continuar do jeito que está acontecendo agora, em que a Cine dá o dinheiro, e aí você dá, aí vira aquela coisa toda bagunçada, você, no fim do dia, você só tem prejuízo. Você só tem ilusão de que você está fazendo sucesso. Porque a tua imagem está sendo estragada pela Cine, você não está ganhando dinheiro porque as pessoas continuam pobres, e o cinema não ajuda em nada nisso. Não cria uma economia pujante, não cria uma economia saudável. Além de vários outros fatores. Então, investe no cinema. E vamos lá para o próximo assunto. Vamos falar agora sobre os atores e atrizes brasileiros, tá bom? Cara, eu vou ser muito fã. Aliás, deixa eu beber aqui a água antes de continuar. A garganta está seca. Vamos lá. Vamos falar sobre os atores e atrizes do Brasil. Cara, assim, é praxe, assim, é nítido para todo mundo que os atores brasileiros são muito bons. São muito bons. Os atores brasileiros são ruins pra caramba. Eu tava, antes de entrar aqui no ar, tava vendo alguns vídeos na internet e alguns fóruns para debater sobre isso. É que sim, cara, a lista é enorme de atores bons. As pessoas têm uma lista própria de atores bons. Entenda, não são pessoas da arte, da cultura, não, são pessoas normais. São pessoas que vivem o dia delas e, sabe, assistem filmes, novelas e eles... Por exemplo, eu vi um fórum que a pessoa perguntava assim, por que os atores brasileiros parecem ser tão ruins? Sabe, parecia uma pergunta tão sincera, tão franca. Aí eu fui pesquisar e eu vi um vídeo de um rapaz em que ele cita alguns pontos, por exemplo, que eu achei interessante, e que eu já sabia. Por exemplo, a língua portuguesa, né? Os vícios do teatro, a gente tem os vícios do teatro. Mas principalmente uma coisa que ele falou e me chamou a atenção é a educação. Isso, cara, eu sempre quis falar sobre isso. O Brasil, aliás, os Estados Unidos, por exemplo, eles têm escola de teatro. Assim, desde criança até a sua vida adulta, você vai estar estudando teatro nas escolas. E mesmo que não seja algo total, do tempo todo para você, é algo assim que é ensinado de... Você tem que aprender teatro, pelo menos um pouco de teatro nos Estados Unidos. Não à toa, os americanos eles são tão bons em se comunicar. Né? Talvez não sejam assim excelentes, ótimos comunicadores, mas assim, em se expressar eles são bons. Não à toa eles são tão especiais. Às vezes eu comecei a ver vídeos na internet, quando eu comecei a ver vídeos na internet, principalmente vídeos americanos, aí você vê aqueles americanos, aquelas pessoas, oh my god, oh, sabe, aqueles vídeos, qualquer vídeo, sabe, de piada, ou os engraçados. É um povo muito expressivo. E quando vocês viam se expressando, você achava assim, não, esse cara tá atuando. Só que não era. Assim, a gente via aquilo nos filmes e aí você via na vida real e é a mesma coisa. Então, assim, tanto que esse cara falou da língua portuguesa, e não é tanto a língua portuguesa, sabe? Eu, por exemplo, sou a favor, sabe, da língua clássica, da língua, sabe? Por exemplo, aonde você vai, em vez de onde tu vai, sabe? Assim, uma linguagem mais popular. Eu acho que tem que se falar nisso, sabe, bonito, coloquial, menos coloquial, mas eu acho que o que falta, na verdade, é os brasileiros também. Tem isso também, tá? Para não xingar os atores brasileiros, as atrizes brasileiras, que eu vou xingar muito, ainda vou xingar muito, mas para não xingar tanto, eu vou colocar aqui. Tá? Os brasileiros também têm um pouco de cultura. Tá? A gente tem que criar uma cultura. Aliás, você fazer teatro, não teatro brasileiro, mas você fazer teatro te ajuda até na comunicação, até na maneira como você se comunica. Você fica mais aberto, você se melhor. O teatro é bom para você se comunicar, você falar bem, você ajuda muito. Então por isso que eu digo, a gente precisaria no Brasil hoje ter um pouco. Olha só, a gente tem no nosso sistema educacional, você não tem educação financeira e nem educação teatral.
Onde é que você acha que a gente vai chegar com tudo isso? Nisso que a gente está hoje. Aí o que que só voltando um pouco ao assunto do cinema, o pessoal falava assim, é por isso que o cinema, eu até esqueci de falar, é por isso que o cinema brasileiro é ruim, né? Porque os brasileiros são ignorantes, não têm cultura de cinema. Cara, os brasileiros eles sabem escolher esse filme, eles gostam, eles sabem escolher filmes do cinema americano, né, dos filmes de Natal. O problema é que, sabe, falta educação. Aí você vai dizer, então a culpa é do governo. Não, é sua, cara. É você que é cidadão. É você que tem que dizer assim, cara, a gente precisa de escolas de. A gente precisa de escola de artes. Mas não é só de esquerda. Você que está vigilante, é você que tem que fiscalizar, é você que tem que cobrar. Porque não adianta não, você pegar pelo político vai pensar nele. Vou fazer um teatro ali, mas vai ser para pregar minha ideologia para ganhar a eleição. Não é isso. Tudo que o político faz é para ganhar a eleição, entendeu? Isso. Então, voltando aos atores brasileiros, atrizes brasileiras, eles são muito ruins, cara. Eles são muito ruins. Assim, e a razão por eles serem ruins, além dessa que eu citei, a principal de todas, é esse jeito mesquinho deles, tá? E até abrange tudo o que aquele cara falou. Que eles são militantes o tempo todo. O fato de serem militantes o tempo todo atrapalha eles de procurar ser melhor, de buscar ser melhor ator, melhor atriz. Entenda, por exemplo, uma vez eu fui criticar uma atriz. Eu critiquei assim, de boa nas redes sociais. Eu falei, seu cabelo é feio e você é uma baranga. Não foi isso. Não foi nesse sentido. Eu falei, sabe, literalmente, eu acho que você é ruim nesse sentido e poderia melhorar nesse sentido, mas assim, você é muito ruim nesse sentido, sabe? A mulher me xingou. E principalmente quando a atriz, ou o ator, ou o diretor, ele tá fazendo um espetáculo público, um cinema público, ou um teatro público, aí, meu amigo, ganha dinheiro do governo, aí, meu amigo, não mexa com ele, não. Não mexa com ele. Aí é que você é errado, você é de direita, você é fascista. Aquela palavrinha lá. Você é tudo comunista. Pô, cara, um bom artista, ele ouve crítica. Por mais que a crítica esteja errada. Pô, não, a crítica está errada. Não, mas sabe, não, cara, eu não concordo, mas eu vou repensar o que você diz. O artista faz isso. Um bom ator faz isso. Agora vai criticar um artista hoje. Uma vez eu fui debater sobre a Xuxa. Caramba, só faltaram me engolir, cara. As pessoas não sabem debater. Artista hoje. Por quê? Porque o próprio artista ataca. Imagina. Aliás, aconteceu agora, né? O nome dela, aquela cantora internacional, muito famosa. Até pop, né? A rainha do pop. Madonna. A Madonna ela criticou, né, uma pessoa que estava parada, sentada no chão dela em vez de estar pulando. Ela foi lá e tirou a satisfação. Quando ela foi ver, o cara era cadeirante. Quer dizer, ela se incomodou com o cara ali. Sabe, o cara foi ali, pagou o ingresso para ver ela. Você acha mesmo que o cara vai ficar sentado? Como é que o cara não gostasse de você? Ele foi ali por causa de alguém. Você não tem o direito de criticar o seu público. Eles têm que te criticar. Eles têm que, sabe? Olha, isso é ruim. A sua atuação é ruim. Os artistas brasileiros, os americanos, alguns fazem isso. Os brasileiros, assim, 99%, 99,9% não sabem ouvir críticas. Não sabem, não estão preparados para críticas. Por isso são tão ruins atores. Aí ele fala até uma coisa que faz sentido, por exemplo, uma atriz, uma cena que ela entra na cozinha para conversar. A mulher sai do quarto e se senta direto. Né? Ela não fica mexendo nas coisas e tal, ela vai direto. Por quê? Porque a Globo exige que seja daquele jeito, por exemplo. Né? E isso vem do teatro. Só que a melhoria do ator
do artista vem da crítica. E vem da crítica do público, que ajuda a crescer, a desenvolver e a fomentar. Os artistas brasileiros não. Por quê? Porque eles são militantes, eles não são artistas. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Por isso que um artista brasileiro não vai aceitar a tua crítica. Porque, primeiro, tem outra coisa, eles acham que você é um idiota. O artista brasileiro acha que você é um brasileiro. Você não sabe de nada. Ele é da elite financeira, da elite intelectual do Brasil, ele sabe que é você. Então, a sua crítica tem que ser ignorada. Porque você é uma pessoa, sabe, de poucas aptidões culturais e poucas aptidões artísticas. O artista pensa de você, cara. O artista acha que você é um trouxa. E é por isso que ele não quer ouvir a tua opinião. E eu vejo muito, quando uma pessoa vai dar uma opinião sobre o artista nas redes sociais, eu não sei por que tanto ataque nas redes sociais, eu não sei por que esse ataque, nossa, as pessoas são tão cruéis, cara, você não está preparado para uma crítica, é sério. Isso mostra o quanto o artista brasileiro é ruim. Quanto ele é ruim. De novo, os artistas brasileiros são ruins, principalmente por causa disso, eles são militantes políticos. Eles não são artistas. Eles não estão ali para produzir, para criar, para entender. Não à toa os filmes são ruins. Não à toa nosso cinema é ruim. Não à toa a nossa novela é ruim. Não à toa você assiste uma novela da Globo, você vai para o cinema, você assiste uma novela no telão. Porque os artistas brasileiros são ruins. As escolas de atores são ruins. Mas aí vem outro fator também, tá? A gente tem uma elite pequena. E os artistas, os atores, eles que agradecem essa pequena elite. Que, aliás, essa elite tosca de hoje, que é a minoria, também é a esquerda, você sabe disso. Boulos, Guilherme Boulos, que é um político. Aí a gente vai para atrizes e atores. São tudo. Já assembleias de ouro, já são da elite do nosso país. Aí fica aí pagando de militante, tentando falar com as massas, dizendo que entende os pobres, não entende, só usa eles para massa de manobra. Aí quando chega perto de um pobre, tem que ouvir um pobre sincero, de verdade, dizendo, olha, você é um ruim ator. Nossa, é um ataque à democracia e o blá blá blá. Você é um artista ruim, cara, é só isso. Você é um artista ruim, é por isso que as pessoas te criticam. Aí o que está acontecendo? Por causa disso, de você ser tão canalha, de não aceitar uma crítica, tá surgindo novos tipos de crítica. Por exemplo, crítica à beleza, à estética da pessoa, que também é válida. Tá? Mas aí vai para uma crítica mais familiar, por exemplo, atacando a mãe da pessoa. Aí, de fato, passa para o ataque. Mas até isso você tem que levar como artista, levar na brincadeira. Chegar de jeito, levar de uma maneira mais inteligente. Em vez de ficar se vitimizando e blá blá blá. Por isso que você é um artista ruim, cara. E você está estragando o cinema brasileiro e o filme, a televisão brasileira. O cinema brasileiro, a televisão brasileira só vai melhorar quando os artistas deixarem de ser militantes e aprenderem a ser artistas. Que eles não são. Vocês são ruins, muito ruins artistas. Mas são ótimos militantes. Assim, para encher o saco, para pegar dinheiro público, vocês são excelentes. Para quem gosta desse tipo de coisa, de militante que fica pegando dinheiro do trabalhador mais pobre, vocês são excelentes. Agora, para fazer um bom papel, um bom filme, cara, eu estou cansado. Olha, Cauã Raymond, Grazi Massafera, eu não sei se eles são militantes, mas são muito ruins atores. Camila Pitanga, essa é militante e é ruim. Fernanda Montenegro, ela é muito superestimada. Ela não é uma boa atriz. Ela fez aquele Cidade de Deus. E assim, eu assisti, cara, tá aí a Fernanda Montenegro. Cadê a personagem? Não, era só a Fernanda Montenegro. Era só a senhora. Era só... mas nossa, aquele filme foi muito... Não foi, cara. Não foi um grande filme. Eu não achei.
É que a gente realmente, assim, se você for comparar com os outros filmes brasileiros, de fato, ele foi melhor do que os demais filmes brasileiros. Agora, no mercado mundial, é uma porcaria. Ah, mas a Fernanda Montenegro foi injustiçada. Cara, desde criança eu ouço isso. E desde criança eu digo, não foi. A Fernanda Montenegro não foi injustiçada de não ter ganhado o Oscar. Eu acho até estranho ela ter sido indicada. Assim, por que ela foi indicada, cara? Assim, não foi um grande papel. Não foi. Foi um papel considerável. É tanto que quando eu vi a Fernanda Montenegro atuando em novelas, caramba, cadê a grande Fernanda Montenegro? Ela só, sabe, falava, ela falava até parada, sabe? Não tinha tanto gesto e tal. Não tinha tanta atuação. Eu não sei ela antigamente, tipo, eu ainda não vi, mas eu sempre me digo, eu vou estudar ela, eu vou ver alguma novela antiga que ela fez. O que também é difícil, né? Já que a televisão no Brasil hoje, o cinema no Brasil hoje, a gente não tem arquivos, a gente perde muito acervo, cara. A gente não tem acervo de TV, a gente tem muito pouco acervo de TV hoje no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo. É triste isso. Atrapalha a história do Brasil. Atrapalha muito. Então, assim, a gente tem roteiristas brasileiros ruins, nós temos diretores ruins, nós temos preparadores de elencos ruins. Aliás, o preparador de elenco que eu gostei muito, que eu esqueci o nome dela agora, é Fátima alguma coisa, eu acho. Que é a preparadora de elenco do Tropa de Elite. Essa mulher é fera, cara. É jogar comida no chão e fazer os atores comer. Cara, você é demais. Eu acho você muito boa, preparadora. Assim, botar os atores pra comer comida no chão, não à toa, o Wagner Moura foi um ótimo ator. Eu já vi ele fazer um filme antes do Tropa de Elite, que assim, ele é ruim pra caramba. Muito ruim. Mas parece que essa mulher é tão boa que fez o Wagner Moura ser bom na atuação dele no Tropa de Elite. E depois ganhou outros papéis. E ele é militante de esquerda. É um saco. Ele é chato de galocha. Mas graças a essa mulher, que todo mundo criticou os métodos dela, não sei o que. Cara, Fátima, você é muito boa. Se isso não for Fátima, você é muito boa. Cara, quem é que imagina? Nossa, o ator esquerdista. Não, eu sou o máximo, sou da elite intelectual. Come comida do chão agora, meu filho. Você não quer ser ator? Come comida do chão agora. E quer comida podre. Claro que não foi podre, né? Mas vai comer comida no chão. Olha, e assim, o pessoal diz, o Wagner é um ótimo ator. Ele nunca foi um ótimo ator. Ele começou a ser um ótimo ator depois de Tropa de Elite. E assim, e depois de Tropa de Elite, assim, também não fez grandes papéis. Assim, tá? De novo, superestima demais a atuação do brasileiro no exterior. Assim, Narco, por exemplo, eu vi alguns trechos, trailers, assim, normal, um papel normal. Não foi um grande papel assim que ele, sabe, se entregou. Mas ele se entrega melhor do que os atores brasileiros hoje. Por causa do quê? Por causa desse preparo de elenco. Se você quer ser um bom ator, eu indico muito essa mulher. Essa mulher é doida, mas ela resolve o problema de atores travados. Ela é muito boa mesmo. E assim, traz até os atores para a realidade. Porque o que falta no ator brasileiro é um pouco de realidade, de senso de realidade. É um bocado de gente que mesquinha, que vive numa bolha e só quer agradar uma pequena elite, mas não quer fazer o filme para massa. Aí o que acontece? Os filmes brasileiros são ruins por causa disso. Aí quando fazem um filme com dinheiro para fazer para as massas, é um filme esquerdista, militante, que ainda assim não tem nada a ver com o pobre. Conta a história de um pobre, conta a história de um pobre numa favela, mas é totalmente longe da realidade brasileira, totalmente distante. O pobre vai para aqui, pelo amor de Deus, é sério, isso é um filme brasileiro que está tratando a minha vida. Tá mentindo. Não tem nada a ver com a minha vida. Então assim, parem de ser militantes e ajam como atores. Atores de verdade. Ou vocês também querem comer comida do chão e levar paulada mesmo, como aconteceu com o elenco de preparação, com a preparadora de elencos do Tropa de Elite. Eu acho que vocês também têm que comer comida do chão e levar paulada. Eu acho que tem que ser assim para virar um bom ator. Só assim. Né? E assim, é só padrão Globo, cara. É chato. A Globo é muito chata para fazer filme, novela. Assim, é muito, muito chato. Tá? E é por isso que eu acho que a Globo hoje, ela se destaca, ela tem visibilidade. Na minha opinião, ela tem tudo isso muito por causa do poder. E nós brasileiros, temos uma maneira errada de julgar as coisas, de achar que poder é qualidade. Poder não é qualidade. Eu aposto
que se a Record hoje tivesse o poderio que a Globo tem nas comunicações, jornal, impresso, ter várias emissoras, TV paga aberta, satélite, cabo, enfim. Se tivesse um grupo poderoso hoje a Record, e a Globo fosse minoria, tivesse segundo lugar, cara, assim, em questão de poder, com certeza a Record, até fazendo novela bíblica, até fazendo novela ruim, que a Record também tem atores bons, que vieram da Globo, né? Tem os vícios da Globo. Ninguém percebe isso, né? Criticam os atores da Record, mas ninguém percebe que são viciados, são atores viciados em teatro, viciados nos métodos da Globo. Né? Lá do tal do Walter. Esqueci o nome dele agora. Então, é muito fácil você criticar. Hoje, com certeza, a Record hoje seria a maior emissora do Brasil. Por causa do quê? Só por causa do poder. Ninguém hoje gosta da Globo. A Globo está perdendo audiência. Só que aí tem aquelas pessoas que, por exemplo, a Globo, por ter poderio, ela pagava os melhores roteiristas. Que aí sim eu digo, os autores do Brasil, os autores, os escritores, são os melhores que a gente tem. Na classe artística, em relação ao audiovisual, os autores, os roteiristas e os escritores são os melhores profissionais que a gente tem. São poucos, são muito poucos, mas assim, são os destacados. Mas também correm de isso. Mas enfim, a Globo só fez sucesso porque ela tinha muito dinheiro, dinheiro público, dinheiro por causa do poder de influência que ela tem em Brasília, com os políticos. E por ela ter esse poder econômico, ela criou um poder de influência na população brasileira. É assim, você tem mais uma influência artificial e um pouco de influência verdadeira, natural, orgânica. Só que ela se mistura e aí cria aquela sensação de que a Globo é a máxima, assim, mas não é. Muitas pessoas gostam da Globo só porque, eu quero trabalhar na Globo. Por quê? Porque eu quero ter, sabe, ter destaque, ter dinheiro, por causa da Globo. Mas no fundo, a Globo é boa. A única coisa que ela tem de boa, ou tinha, é os autores. Hoje nem isso ela tem mais. Por isso ela está perdendo um pouco. Entendeu? Talvez um dia ela dê liberdade para os autores escrever novelas, filmes e séries do jeito que eles quiserem. Quem sabe isso não muda? Tá? Bom, concluindo esse assunto, vamos falar ainda sobre TV. Vamos falar sobre TV. Eu agora vou falar sobre a TV Cultura. Por que a TV Cultura tem que acabar? Por que a TV Cultura tem que acabar? É o seguinte, pessoal. A TV Cultura, assim, tem algumas pessoas que gostavam, dizem que gostavam, né? Eu, por exemplo, conheço a Nostalgia, né? O canal Nostalgia, que ela sempre que pode, ela faz um vídeo sobre a TV Cultura, sobre as animações da TV Cultura. De fato, eram animações diferenciadas, eram animações enlatadas também, tá? E eram de outros países. Mas assim, tinham um teu artístico, uma qualidade. Só que tem alguns problemas. Por exemplo, só nesse sentido, de trazer enlatados, já traz um problema. Que não é a nossa cultura, tá? Mas mesmo assim, agrega. Se fosse uma emissora privada, com interesse no que o público quer. Tá? Aí seria interessante. O problema é que a TV Cultura ela é uma emissora pública, que recebe dinheiro público e pertence ao governo do estado de São Paulo. E assim, por mais que a TV Cultura tenha algumas pessoas que gostam dela, ela nunca dá um pico de audiência. Nunca. E o que ocorre? Como é uma emissora pública, ela depende, ela não pode ter publicidade. O que ela pode ter, aliás, ela até tem agora, né? O que é estranho, que até um tempo atrás não podia ter, mas tem. Pensa que quando aparece ali um Bradesco, né? Mas é apoio cultural, né? É uma maneira de driblar o sistema. Mas enfim, por ser uma emissora pública, não deveria ter publicidade. Então ela fica totalmente dependente do governo do estado de São Paulo. Em outras palavras, do pagador de impostos de São Paulo. Por que ocorre? E aliás, eu
Porque eu acho que o mesmo fim que tem que ter a TV Cultura, tem que ter a Rede TV. Exatamente por causa disso. Você tem emissoras públicas, de concessões públicas, que dependem da assinatura do presidente da República, que é uma coisa que precisaria mudar, mas enfim. Né? Vou colocar aqui os pingos nos is. Como é uma emissora pública e ela precisa que o pagador de impostos sustente ela, e ela tem programas caros, ela compra materiais caros, né? Produtos caros, produtos no caso aqui, os enlatados, os filmes, as novelas, enfim. Ela paga caro por isso, mas não dá audiência. Ela é mais um prejuízo do que uma solução. Aí vem e diz, não, mas ela tem um dever de cumprir com a sociedade de São Paulo, que é prestar educação, informação, blá, 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 blá. Ok, mas até nisso ela precisava da audiência. Se ela tem que prestar conta que o povo de São Paulo, deveria estar assistindo a TV Cultura. Se eles não estão assistindo, tem alguma coisa de errado. E aí precisa cortar a fonte. Por exemplo, suponhamos que a TV Cultura recebe a mesma quantidade, sei lá, vamos escolher a emissora da Nica, a Rede TV. Suponhamos que a Rede TV recebe de repasses públicos, que não deveria, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque a Rede TV recebe, sei lá, 700 milhões de publicidade por ano. Publicidade pública, digo por ano. A TV Cultura recebe a mesma quantidade em verbas. As duas têm a mesma audiência. Qual é o sentido? Vamos lá, São Paulo é um estado grande. E a TV Cultura está na maioria dos estados do país. Como é que ela não tem grande audiência, mas ela gasta tanto dinheiro? Suponhamos que a Rede TV ela tem um pouquinho mais de audiência. É para a Rede TV receber mais. E a TV Cultura ter o corte. Ter a sua verba de publicidade cortada. Pela regra, né? pela forma que funciona hoje. E aos poucos, assim, se o dinheiro que é investido na TV Cultura refletisse a audiência, mas não é uma emissora publicitária, emissora pública, publicitária. Não é. É uma cultura do governo. Mesmo assim, a gente tem que entender que é pagador de imposto. O governo deixa de investir em algo para investir em emissora de TV que está falida. Cara, é deficiente. Que principalmente fica dando emprego para esquerdistas, sendo cabide de emprego para político. Ficar colocando ali um amiguinho do governo, ou a pessoa ali amigo do governo, ou o eleitor que votou no político tal. Entendeu? É um gasto desnecessário. Então, o correto, mesmo que fosse uma emissora pública, deveria ser a mesma coisa. Olha, sei lá, tem um pico de 3 pontos de audiência. Então tem que ser 300 mil reais de repasse, né? Ou um pouco menos, não sei. Faria isso. Aí a audiência caiu, então cai também a publicidade. Aí você ia ver, de fato, uma emissora funcionando da maneira que deveria funcionar. Quando não tivesse mais nenhum capital e nenhum dinheiro, tivesse problemas, aí o governo pensaria, não, tá vendo que está dando problema? Só que não vai ver por quê? Porque quem está pagando a conta é o Estado de São Paulo, é o povo. O povo trabalha, passa por perrengue, é multado, anda em rua esburacada para ficar pagando emissora pública que não funciona, é deficiente. Beleza, ela tem programação de qualidade porque ela tem alto dinheiro. Só que ninguém assiste. Então qual a importância que isso tem? Por mais que ela tenha que passar a programação, porque ela diga, porque a gente deve isso ao povo de São Paulo. Tá, mas você tem que fazer o povo de São Paulo assistir. Não adianta nada você exibir algo que ninguém está assistindo. Principalmente algo que é caro pra caramba. Caro pra caramba, isso serve para empregar esquerdista, amigo do governo. Aí o que acontece? Aí é por isso que eu acho que a Rede TV também deveria ir para o mesmo caminho da TV Cultura. A falência, né? A venda definitiva. Por quê? Porque atrapalha a economia da televisão no Brasil.
Atrapalha. Você tem emissoras caras, deficitárias, e que impede de outras emissoras novas, de haver uma renovação das emissões de TV no Brasil. Mas não é só nas pequenas, tá? Nas grandes também. Eu acho que a TV Globo deveria ser vendida para, de fato, ter um fôlego novo na TV brasileira. Porque a TV está muito arcaica, ainda é arcaica. As pessoas não percebem que nos anos 80, 90, a TV ainda nessa época ainda era arcaica. E hoje, apesar da tecnologia, ainda é arcaica. Tanto que você vê um cara, um youtuber, fazendo um programa, um vídeo melhor do que qualquer programa da Rede Globo, por exemplo. Gasta muito menos. Sei lá, o cara tem um computador, uma câmera e uma tela verde. E o cara consegue fazer um programa bom. A Globo não. A Globo gasta milhões de reais e aquilo. Mas pelo menos é dinheiro dela. Tá? Eu acho que a Globo tem que acabar, mas nesse sentido é meu dinheiro dela. Agora não, a TV Sem Cultura, ela fica gastando dinheiro público. A Globo é dinheiro dela, mas o dinheiro também é público. Né? Por isso que eu acho que a Globo devia falir. Para que de fato tenha uma empresa totalmente privada, totalmente dedicada a fazer o que a sociedade quer, não o governo. Então, por isso que eu sou a favor do fim da TV Cultura, por mais que haja nostalgia, aquele saudosismo, né, de poucas pessoas, porque de fato a TV Cultura é uma emissora que há muito tempo não dá audiência. Então não adianta você prestar conta. A TV Cultura, na verdade, ela só serve para prestar conta ao povo de São Paulo. Então faça o povo de São Paulo assistir. Se eles não assistem, então fale. Ou então diminui. Em vez de ficar passando programação cultural, faz ali um programa de uma sociedade, educacional. Aí depois passa outro programa educacional e por aí vai. Agora fazer programas robustos, caros, para no fim do dia não dar audiência nenhuma e só dá prejuízo. Para no fim das contas o pagador de impostos ficar pagando mais, o cara pobre, o trabalhador ficar pagando mais. Não dá, cara. Não dá. Não dá. E é aquilo que eu digo. Atrapalha a renovação, atrapalha a cultura, atrapalha o ciclo da economia cultural e artística, vai ficando deficiente. Não à toa hoje o cara que recebe Lei Rouanet, o cara que recebe edital, dinheiro de edital, o cara vai lá e faz um filme porcaria e o cinema não melhora. Por quê? Porque tudo hoje funciona apenas para sustentar uma máquina. Aliás, para sustentar um governista de ocasião. Porque um governista sério, que pensa em país em vez da próxima eleição, ele diria, não, fecha essa TV. Fecha essa TV. Mas não, ele precisa deixar ali porque ele acabou de emprego, ele sabe que se ele fechar, aquele pessoal não vai votar nele, é perda de votos. Então ele está pensando só nos votos, só na eleição. Então assim, cara, não dá para ter uma emissora pública deficiente, cabide de emprego para esquerdista, para partidos de esquerda no nosso país. Não dá. Bom, para finalizar, tem mais um assunto que eu vou ser breve com esse assunto. Tá tendo agora a campanha hashtag dublagem viva, né? Aí o que acontece? Estão criando inteligência artificial para substituir tudo que a gente possa imaginar. Estão querendo substituir atores por inteligência artificial. Estão querendo substituir pessoas que trabalham, sei lá, vendendo manga na praia por inteligência artificial. Por robôs. E agora querem substituir os dubladores brasileiros por inteligência artificial. E qual é o perigo disso? Qual é o dano disso? É que você pega, por exemplo, vê um filme americano dos Estados Unidos para cá. Aí usa a inteligência artificial para dublar o filme lá, para chegar aqui no Brasil. O que acontece? Você perde cultura. Porque primeiro, como eu falei, nosso cinema é fraco culturalmente. Imagina em outros setores, né? Economia, artístico, etc. Culturalmente é muito fraco. Não consegue alcançar a massa. O cinema brasileiro não consegue alcançar a massa. Porque os filmes são ruins. Porque são limitantes. Então, eles são enlatados. Os filmes americanos até que são bons. Estão começando a ficar ruins, mas são bons. Só que isso é perigoso, porque as pessoas vão assistir mais e mais filmes americanos
com a dublagem do jeito que os americanos querem, usando inteligência artificial, e a gente perde a nossa cultura. A gente perde pelo menos um pouco daquilo que é nosso. E isso pode trazer danos no futuro, danos sociais, culturais, psicológicos. Né? Isso ainda não é debatido, porque não foi pesquisado, mas pode ocorrer disso acontecer. Por isso que o ideal... Aliás, também, estou querendo regulamentar, né? Estou querendo falar político para que é uma regulamentação. Eu sou contra. Aí eu sou contra. Os dubladores estão querendo falar político para criar uma regulamentação. Aí eu sou contra. Porque isso de início pode até funcionar. Vai bloquear, vai pedir, vai criar uma regulamentação para IA. Mas vai chegar um momento que isso vai sufocar até mesmo a dublagem. Entendeu? Isso é perigoso. Não é legal, não é bom. O certo é, continue com a campanha, assim como eu estou fazendo. A campanha de publicidade infantil não é para que a gente crie uma regulamentação. É para que a gente diminua a regulamentação. A campanha hashtag Nova Lei de Publicidade Infantil é para que a gente altere as leis de publicidade infantil, a resolução 63, para que tire muitos textos que tem ali. Diminua e pronto. Alterou, tira tudo que não presta, que não funciona e deixa que funciona. Ou então acaba logo de uma vez com a resolução. E altera as leis de publicidade infantil, que não funcionam no Brasil. Na prática não funciona. Então, eu sou totalmente contra a regulamentação. Ah, mas a regulamentação não é da dublagem, é da IA. Mesmo assim. A gente tem que convencer as pessoas e não criar regulamentação. Não na canetada, não no texto de lei. Tem que ser no convencimento. Aí sim você consegue convencer. Agora, outro método que pode funcionar, em vez de regulamentar, é você fazer isso que eu disse. Criar produtoras de cinema, falar com os empresários, sabe, ir para podcasts e debater o cinema. Para que a gente venha ter o nosso cinema próprio. O cinema nosso, de raiz. Não político, não ideológico, mas o cinema que fala de tudo. Que não fica pisando em ovos para não ficar machucando ninguém. Não, é um filme que fala sobre tudo. É um filme que fala o que quer, que o autor quer. Aquele filme que o autor usou o brilhantismo dele e ele colocou tudo isso no texto. E o único problema dele vai ser entre ele e o empresário, que é correto. Eu não gosto de atores que não têm empresários. Eu não gosto de diretores que resolvem fazer filmes e não quer ter um empresário atrás dele. Tem que ter. Tem que ter um financiador, tem que ter um empresário, tem que ter um grande produtor por trás. Não funciona fazer filme sozinho. Vamos fazer isso. Eu, por exemplo, eu até falei eu comentei em uma postagem do dublador Márcio Seixas. Eu acho que eu me mais o Guilherme Luiz do que o Márcio. A voz do Márcio Seixas é incrível. Indescritível. Mas eu até falei numa postagem do Márcio Seixas que é impossível. Aliás, se eu fizesse um filme hoje, se eu pudesse, se não fosse nosso país não fosse essa burocracia toda, onde tudo pro cinema é caro, se não fosse desse jeito, eu optaria pela dublagem. Ou então eu optaria por atores que tenham uma boa voz, uma boa dicção, que tenha, sabe, que saiba falar bem, né? Porque, assim, é um dos problemas também que a gente tem nos nossos atores. Nossos atores, eles, assim, não sabem falar, não sabem se expressar na fala. Às vezes até eles conseguem, uma vez ou outra, atuar bem em algumas cenas. Quando eles não são ruins atuando, eles são muito ruins na fala. Às vezes atores têm uma voz assim, não sei o que. Por exemplo, tem um ator que por exemplo, o Terry Crews. O cara, ele é um excelente ator, mas a voz brasileira dele é melhor do que a voz dele. Sei lá, dá pra ele forçar um pouco a voz, sabe? Ficar com aquela voz com sono, assim e tal. Sei lá, uma voz boa pra o tipo dele. Isso não acontece. No Brasil é ainda pior.
Porque, assim, não é legal. Por exemplo, você vê as novelas, se você vê as novelas antigas, os filmes antigos, em que os filmes eram dublados pelos próprios atores até, ou então é contratado um dublador para dublar aquele ator, assim, até esses filmes têm um quê de legal, sabe? Tem alguma coisa de legal. Porque, sabe, tem uma voz dublada, uma voz legal em cima, ficou melhor do que a voz original do ator atuando. Eu acho que tem. Ou eu colocaria dubladores para dublar, mesmo que fosse brasileiro. Até que os filmes antigos, se não me engano, tinha, né? Assim, o filme brasileiro, assim, estúdio de dublagem ou versão brasileira, Herbert Richards, tinha. Então, se eu fizesse um filme brasileiro hoje, eu acho que eu contrataria, eu optaria, se o Brasil me desse condições, né, se não fosse tão sufocante trabalhar com cinema no Brasil, porque também tudo é caro no Brasil, que é uma coisa que eu devia ter falado também lá no começo. Eu optaria por colocar dubladores, dublando os atores em cena. Tá? Então, assim, a gente tem que criar mecanismos, sentir nós, aliás, vocês dubladores, né? Tem que criar formas de sentido da dublagem, em vez de fazer uma regulamentação. Entendeu? É um pouco tarde até também, mas ainda dá tempo. Eu, por exemplo, sou totalmente contra a inteligência artificial. Tenho certeza que muita gente também é contra. Basta agora você criar algo que supere, pelo menos no sentido humano da coisa, a inteligência artificial. Aí sim você vê se você quer. Agora, criar uma regulamentação pode dar certo até por um tempo, mas depois a conta vai chegar e assim, a conta é um pouco salgada, não é nada bom. É isso. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar. São esses os assuntos. Eu até estendi um pouco mais que eu comecei a gravar um pouco tarde. E assim, só para finalizar, eu queria que, depois de tudo que eu falei sobre cinema, eu queria agradecer muito ao Danilo Gentili, ao comediante, ao apresentador Danilo Gentili. Por quê? Porque ele também se arriscou a fazer filmes no Brasil. Ele fez até uma série que assim, muito legal, muito bacana essa dele. É politicamente correto. Passou, se não me engano, no Warner. Não, foi na Fox. Ele se arriscou a fazer cinema no Brasil, entendeu como funciona. Ele chegou lá e percebeu como é que funciona. E assim, eu entrei em minha depressão há uns tempo atrás. Eu estou me curando agora, melhor agora dessa depressão. Só que assim, eu entrei nessa depressão muito em conta por causa disso. Porque eu já sabia, desde criança, estava me preparando para trabalhar com cinema no Brasil. Só que eu já sabia que seria um percalço muito grande. Muito grande. Então eu já pensava assim, não, trabalhar, vou estudar. Quando chegar na idade, eu vou trabalhar e sair para o Brasil para trabalhar com cinema nos Estados Unidos. É uma coisa que eu tinha em mente. Só que tá aí, até hoje eu sou pobre, né? Até hoje eu sou pobre. E até hoje, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para conscientizar as pessoas para brigar muita coisa que está errada no nosso país. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada, não entendi o que é, aí eu entrei nos centros culturais, nos órgãos públicos culturais, eu entendi que esses lugares estão aparelhados. Só que tinha coisa que eu ainda não entendia. E foi vendo os vídeos do Danilo Gentili, por exemplo, ele deu uma entrevista para os luzis da Jovem Pan. Ele explica todos os vícios, todos os problemas, todas as burocracias que o Brasil tem para quem quer fazer cinema, que é difícil pra caramba para quem quer fazer cinema no Brasil. E ele explicou, e aquilo ali me deu uma motivação de querer brigar em fazer cinema no Brasil. Então, assim, muito obrigado, Danilo Gentili. Realmente você foi um divisor de águas. Me fez acordar, me fez querer brigar, mesmo em condições nenhuma. Mas está aqui eu brigando, pelo menos tentando provocar, chamar um bocado, o máximo de pessoas que eu puder alcançar para entrar nessa vida, para brigar pelo audiovisual. Que não é só importante para quem quer trabalhar com audiovisual, mas também é importante para você que quer trabalhar, por exemplo, com marceneiro, você que quer trabalhar com animação 3D, você que quer trabalhar vendendo fruta, você que quer. Até que você que é dono de casa. Ter um cinema de qualidade no Brasil é importante até mesmo para você.
não tô falando só em razão de você assistir um filme, ou uma novela, ou ouvir uma música. Eu falo no sentido também de você ganhar dinheiro, ter uma economia saudável para a sua vida. O cinema é importante. O Danilo Gentili não só me ajudou nisso, mas também me deu ânimo, sabe? Entendeu? Quando eu vi o Danilo Gentili falando sobre isso, sobre os problemas do cinema, os vícios, sobre o aparelhamento ideológico, né? As panelinhas ideológicas, as panelinhas do PT, do PSOL, do PCdoB, desses centros culturais, aquilo me fez ver, pô, não sou só eu. Não sou só eu, né? Tem mais gente, tem gente que entendeu isso. E se o Danilo Gentili conseguiu, eu também consigo. Eu pensei assim, e é por isso que eu estou aqui agradecendo. Parece que é uma coisa boba que ele fez, mas acredite, é algo muito importante. E o que eu estou fazendo aqui é importante, é por isso que você tem que apoiar, me ajudar curtindo ou fazendo a doação. No Pix vai estar aqui na descrição desse vídeo. wdsprodução@wdsplus.com.br. Bom, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a todos a presença e até o próximo programa. Tchau, tchau.